Boa noite a todos, sou Bruno Victor. Infelizmente não vou poder estar presencialmente com os senhores e senhora por conta de uma missão externa. Estou aqui na cidade de Coreaú, mas a gente vai fazer de tudo para que, mesmo online, né, mesmo de maneira virtual, a gente passe com qualidade, certo? O debruçamento sobre a segunda parte de Montesquieu, né? Eu fiquei com a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos tratado, né, por Montesquieu, sobretudo na segunda parte do nosso livro, certo? Pois bem, segundo o autor, né, o Estado ele vai ser dividido, né, o Estado ideal ele vai ser dividido em três poderes, no caso a tripartição dos poderes, né? O poder legislativo, o poder executivo das coisas, né, que se traduz então no poder executivo propriamente dito, e o poder executivo dependente do julgar civil, né, dependente de julgar no âmbito do direito civil, que no caso é o poder de julgar. Conforme o autor, os poderes executivo, legislativo e judiciários eles têm que ter as atribuições então divididas, né, para que cada um, né, impeça o abuso de poder de um e de outro. Nesse sentido aí a gente tem aí o fundamento então de contrapeso, né? Conforme o autor, né, na página 168, ele expõe dessa forma: tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado dos poderes legislativo e executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. O juiz poderia ter a força de um opressor. Então, há uma necessidade de ter contrapeso, né, em virtude de, se um poder ele for centralizado, né, a gente não vai ter uma situação, um Estado democrático de direito, né, uma situação onde poderá ter um déspota e consequentemente um abuso de poder por parte desse líder, né? Então ele coloca aí a importância de nós ter essa tripartição dos poderes, né, que seria a base então do regime democrático de direito. Vale salientar, né, que no tocante à historicidade, Montesquieu ele teve influência direta de John Locke, né? Ele foi contemporâneo, mas ele teve influência sim de John Locke, bem como também de outros autores, né? Bem como também os contratualistas, né? Só que ele difere deles porque ele não é contratualista, né? Ele coloca uma situação de, pelo menos o espírito da lei nos traz uma situação de reflexão de uma legislação, né? Ele faz ali uma análise, uma investigação de legislações esparsas por toda ali a Europa, né? Onde ele traz situações desde senso comum a leis propriamente dita, formado por monarca, formado por déspota, formado por diversos tipos de reinos. Então a intenção dele é trazer uma reflexão sobre a questão da legislação. Vale salientar, né, que o Montesquieu ele teve uma influência histórica fenomenal, né? Ele fez a primeira obra dele, uma das primeiras obras dele foi um humor satírico, né, que ele fez em 1721, que foi a questão das cartas persas, onde ele faz, né, uma espécie de humor, né, a parte humorística. Ele faz ali uma interpretação de dois viajantes persas falando sobre os costumes, criticando os costumes franceses da época, ou seja, ele já estava abrindo a mente no sentido de criticar a própria sociedade, o regime social vigente no âmbito da França, né? Entre isso em 1721, entre 1739 e 1746, ele foi a época que ele produziu, né, o Espírito das Leis, sendo publicado somente em 1748. Então, assim, ele teve a obra dele teve influência direta, o Espírito das Leis teve influência direta na própria Revolução Francesa,
né, a Revolução Francesa de 1789, e durou aí por volta de 10 anos, né? E um dos principais líderes, inclusive, um dos principais líderes jacobinos na época, né, o Maximilien Robespierre, por exemplo, que foi um jurista, que foi um dos líderes dos jacobinos, que presidiu, né, a França durante aquela fase de terror da Revolução Francesa, né, o período de terror. Ele era um jurista e ele nas discussões, além da retórica, né, ele pregava muito a questão do espírito das leis, né, da legislação, de todos ser iguais perante as leis. E, infelizmente, por conta da briga de poder interno, né, no âmbito da Revolução Francesa, o próprio Robespierre, posteriormente, ele foi guilhotinado, né? Então, só para nós termos aí a noção, em 1794 ele foi guilhotinado, só para ter a noção quanto a obra aí de Montesquieu teve uma influência em uma das maiores revoluções da história, a Revolução Francesa. Pois bem, retomando aqui a questão do poder legislativo, né? Segundo o Montesquieu, na página 162, ele nos repassa, né, que é o verdadeiro representante do povo, o poder legislativo, e para isso firma a dualidade das câmaras do legislativo, uma confiada aos nobres e a segunda confiadas aos escolhidos para representar o povo, né? E cabe aqui uma reflexão e uma crítica. Por que a nobreza ainda continuar no poder legislativo? Né? E por que só uma parte do povo participar da representação, no caso na Câmara Legislativa? Montesquieu ele fez essa obra bem antes da Revolução Francesa. Então, havia um período monárquico latente. Antes da Revolução Francesa, ninguém teria noção de como seria o mundo, de como seria a França, por exemplo, a Europa como um todo, numa base republicana. Então, ele foi muito, principalmente nas obras dele, ele foi muito, colocou muito a nobreza ainda numa situação de poder, porque a nobreza teve essa origem estrutural, né? Então, uma situação de centenas de anos, onde a monarquia, né, a monarquia absolutista, governava, e de uma hora para outra você retirar os nobres de uma situação de poder legislativo. Então eu acredito que foi por conta disso. É um dos motivos dele incluir tanto a nobreza quanto parte do povo, né? Aí a gente até expôs aqui um grifo nosso, percebemos que o autor não busca romper de imediato com a nobreza, né? No caso a herança da nomarquia, tendo em vista que a nobreza representava uma força política de um sistema centenário. Então tem algumas situações, algumas reflexões que nós fazemos nas tomadas de decisões de hoje, né? Por exemplo, hoje nós temos um político, né? Um político alinhado ao chefe do executivo, onde está sendo indicado para um poder judiciário, né? Vale salientar que a gente pesquisando, lógico que o grupo opositor vai se opor, isso é fato, né? Isso, aquela eterna briga, infelizmente, entre direita e esquerda. Mas o que acontece é que, pelo menos para os juízes da Suprema Corte, representa ali uma força política, representa uma força e, consequentemente, vai dar a força política e vai deixar eles no status quo até melhorado em termos políticos, em termos de protagonismo no tocante a essa relação de freios e contrapesos, né? Cabe aqui uma reflexão ou uma crítica e a gente deixa para a turma aí para até refletir sobre isso. Pois bem, continuando. Segundo o autor, os poderes políticos, né, são, no caso, o poder executivo e legislativo. Esses sim vão ter ali um rol político, né, no tocante ao poder. Estes vivem numa balança, procurando um equilíbrio por meio de duas faculdades: a de impedir, que define como direito de tornar nula ou anular uma resolução tomada por quem quer que seja, e a de estatuir, que atribui a um órgão constitucional controlar, limitar ou contrabalancear o poder de outro órgão. Vale salientar que essa colocação foi de Pissarra, né, uma das referências que nós colocamos de Pissarra, a obra dele de 1989. Ok?
Conforme a nossa colocação de hoje, atualmente, nós temos, né, o poder a nível de União, a nível de Estado e a nível de prefeitura, né, onde nós temos aí parte do governo, nós temos o poder legislativo, o poder judiciário, né, exceto a gente não vai ter na prefeitura ali o poder judiciário, pelo menos o poder típico judiciário, né, porque o atípico sim. Lógico que o executivo e o legislativo no âmbito da Câmara, eles dentro das suas atribuições, eles poderão sim de maneira atípica julgar uma situação de CPI ou coisa do tipo, ok? Conforme o autor reforça, né, ele reforça que há 3 tipos de governo, ou seja, o republicano, o monárquico e o despótico, cabendo cada um deles, né, um princípio específico no qual, quanto mais se aproximassem os membros do corpo político, mais perfeita seria a ordem do governo, né? No caso, na república, ele coloca como virtude, né? Enquanto na monarquia e no despotismo seria honra, a questão do monarca, a questão da honra, a questão de ser escolhido por Deus, né? E o despotismo ele coloca como medo, ok? Segundo o próprio Montesquieu, né, ele nos coloca que o poder executivo, né, ele deve estar na mão do monarca, porque esta parte do governo que precisa quase sempre de uma ação mais instantânea e mais bem administrada por um do que por vários, né? Então ele coloca o poder executivo na mão de um monarca, de uma pessoa só, ele coloca dessa forma justamente porque ele não quer romper de imediato, entenda, isso aqui foi antes da Revolução Francesa, então imagine aí o rei no poder e de uma hora para outra, não, tem que assumir uma pessoa sábia, uma pessoa que entende democracia. A França, né, a Europa como um todo, ela tinha um índice de analfabetismo muito grande. Então, quem tinha acesso ao conhecimento era os nobres, né? Era a nobreza. E a nobreza ela levava toda a massa, né? A situação da França, nós tínhamos o culotes, a baixa nobreza, enfim. Então, ele colocava isso como monarca porque ele não queria romper, o pensamento dele não era romper de imediato, né? Com o sistema, no caso, o sistema centenário aí. No tocante ao poder de julgar, né, ele coloca, né, o poder de julgar tão terrível entre os homens como não estar ligado nem a certo e nem errado nem a profissão, né, torna-se, por assim dizer, indivisível e nulo. Não se tem continuamente juízo sob os olhos e teme-se a magistratura e não os magistrados, né. Ele assevera, dos 3 poderes do qual falamos, o de julgar é, de alguma forma, nulo. Ele coloca tanto o legislativo quanto o judiciário de maneira política, né? E o legislativo e o executivo de maneira política e o judiciário de forma nula, né? Só sobram 2. Como precisam de um poder regulador para modelá-los, a parte do corpo legislativo, que é composta por nobres, é muito adequada para produzir esse efeito. Mais uma vez, ele retomando lá, reforçando a importância de ter um monarca no poder, certo? No tocante ao freios e contrapesos, né, o sistema ele consiste no poder pelo próprio poder, né, sendo que cada poder teria autonomia para exercer sua função, né, mas seria controlado por outros poderes. Isso serviria então para evitar a questão do abuso, né, entre todos os poderes aí. Então, assim, para encerrar, né, a gente coloca aqui as palavras de Pissarra, né? A prática constitucional veio revelar que o sistema de freios e contrapesos determinou, afinal, não um equilíbrio permanente entre os poderes separados, mas sim a predominância cíclica de cada um deles, né? Vale salientar que nos dias atuais a separação dos poderes ela caracteriza a ideia do Estado constitucional, né? No caso, o Estado constitucional democrático. E não existe país democrático que não possua essa regra na Constituição. Então, a tendência é que todo país democrático, todo país que tem Constituição, que se diz Estado Democrático de Direito, República, consequentemente, ele tem, né, a separação desses 3 poderes. Para vocês terem uma ideia aí, a influência que gerou essa obra de Montesquieu, ok?